Olá, pessoal, entrando ao vivo aqui, aguardando a presença dos participantes aqui para a nossa aula, para a gente dar continuidade. Só um minuto enquanto o pessoal aguarda, para eu passar aqui as instruções. Vou aguardar a todos. Pessoal, quem estiver aí já vai se manifestando. Isso, obrigado, boa tarde. Deixa eu saber que vocês estão aí. Só mais um minutinho da paciência de vocês. Vamos aguardar o pessoal entrar. Raíssa, Aline, boa tarde. Vamos aguardar o pessoal entrar para eu passar as instruções para todos de uma vez só. Legal. Boa tarde, estou falando aqui com o pessoal também da nossa organização, para a gente dar o início aqui, a abertura, tá? Só aguardar aí, estou vendo que quase todos presentes. Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos. Boa tarde a todos. Pessoal, só aproveitando também para vocês que estão participando, né? Agora vamos ter essa oportunidade da transmissão ao vivo, desse momento online. Eu vou passar aqui as instruções de como a gente vai trabalhar, mas para quem quiser também, já recomendo que se inscreva no canal, tá? Não sei se vocês estão inscritos ou só estão assistindo a aula, mas se inscrevam e ativem os sininhos, deixem os comentários, para acompanhar também os outros vídeos, outras programações, tá? Então, quem puder, se inscreva no canal, acompanhem as programações, acho que são vídeos aí de interesse de vocês. Boa tarde, acho que estamos completando aqui, o pessoal já está chegando. Ok. Boa tarde a todos. Vitória, Débora. Ok, pessoal. Então, quem se inscrever no canal também já participa aqui da comunidade, tá? Então, a gente pode dar continuidade aí ao processo de formação de vocês. Pessoal, eu vou deixar aqui o meu WhatsApp. Vou deixar aqui para todos o meu WhatsApp, para quem quiser a gente formar um grupo e trocar outras informações, tá? Vou tentar responder aqui também, no momento de bate-papo com vocês aqui no chat ao vivo. Então, tá aí o meu WhatsApp. Pessoal, estou deixando o site. A plataforma dos cursos online, para quem quiser conhecer também outros temas aí de cursos de capacitação, de formação, dos profissionais, dependendo da área de todos, né? Dependendo da área de atuação, alguns cursos específicos. Laura também chegou, só aguardando mais 2 minutinhos para a gente dar
início aqui a atividade. Ok. Ok, pessoal, podemos dar início aqui. Gabriel chegou, acho que estamos quase com o time completo aqui dos participantes. Bom, pessoal, só duas orientações aqui, então, antes da gente começar, tá? Sejam bem-vindos. Eu vou dividir essa transmissão ao vivo, né? Essa aula ao vivo, também para estar com vocês nesse momento ao vivo, em duas partes, tá? Em dois momentos. Então, é assim, vou abrir também, quem que tiver alguma pergunta, quiser deixando aqui no chat ao vivo, para que a gente tenha alguma interação, que eu responda algumas questões aqui sobre a parte dos conteúdos ou alguma curiosidade de vocês, pode deixar aqui, tá? E aí eu vou procurar responder, ler, né, selecionar se for muitas perguntas ou algumas e já responder também de uma vez. Então a gente fica com essa parte até de um contato e uma proximidade maior. Depois, pessoal, eu vou dividir em dois momentos aqui. Eu preparei um complemento de uma apresentação que eu quero trabalhar aqui com vocês e, por motivos didáticos, eu vou dividir ela em dois momentos. Então, como que vai funcionar esse momento, né? Se vocês já quiserem, né, todos vocês, né, quem ficou com alguma dúvida, quem quer colocar aqui alguma pergunta no chat ao vivo, já vai deixando aqui por escrito. Eu vou aguardar ainda uns 5 minutos e se tiver perguntas eu vou responder. Depois dessa parte, eu vou iniciar aqui com uma abertura de um tema que vai ser muito interessante da gente trabalhar aqui. E aí, por motivo didático, eu vou dividir isso. Para eu dividir, eu vou fazer só o seguinte, tá? Só quero dar essa instrução para vocês. Quando eu encerrar essa parte, primeiro eu vou encerrar o vídeo e aí eu vou abrir de novo a outra aula, só para ela ficar separada, tá? Então, eu não vou fazer contínuo e também por problema aqui de conexão, assim, eu já fiz outros testes, então assim fica melhor, tá bom? Então, não achem estranho se eu encerrar, é só vocês ficarem e entrar novamente na outra sala que vai ser aberto 1 minuto após, tá bom? E na sequência dessas duas aulas, então, nós vamos fazer essa apresentação dessa maneira. Tá bom, pessoal? Então, ok. Como vocês estão chegando, eu vou deixar esses 5 minutos iniciais para verificar se alguém que participou, assistiu, né, dos vídeos, tem alguma dúvida, quer colocar alguma questão que ache pertinente ao tema, tá? E aí eu vou aguardando vocês aqui com essas questões. Bom, enquanto isso, né, para a gente ir aquecendo, o pessoal colocando aí possíveis questões, né, a Daniele já fez uma, eu vou só fazer também a consideração um pouco para vocês, né, do que o site não abriu. Opa, só um minuto. O site é esse, tá? Mas para vocês entrarem depois, verem os cursos, ou quem tiver dúvida, falar comigo, no próprio canal aqui tem, mas está aí o site. Bom, pessoal, só para abrir, então, em relação ao conteúdo estudado, em relação à questão da psicologia aplicada à área judicial, forense, ó, tá vendo? Já está surgindo uma questão aqui. Então, para a gente começar, é importante dizer que o meu trabalho, né, eu queria fazer essa troca com vocês, o meu trabalho, para vocês entenderem um pouco o lugar da minha fala, o lugar do meu trabalho, ele é um trabalho, né, na área, assim, voltado para a área forense da psicologia jurídica.
Então, meu trabalho ali é basicamente como perito psicólogo, né? Então, toda a minha experiência que eu tive dentro dessa área forense, ela se constituiu como perito psicólogo, como perito judicial. E no meu caso, em específico, eu sou um tipo de perito, né, que não sou perito concursado, então eu sou um perito habilitado, né, ou seja, um perito particular. E para eu conseguir um espaço nesse mercado de trabalho, né, como perito particular, a gente vai se capacitando para fazer diversas perícias ao judiciário, né, perícias específicas, talvez perícias que tenham um tema mais complexo, como avaliação de abuso sexual em crianças, por exemplo, esse tipo de avaliação, esse tipo de investigação. As questões aí também ligadas a questões criminais, também envolvendo questões de personalidade. E então, na minha carreira, eu fui tendo a oportunidade de me capacitar nesses temas e, ao mesmo tempo, realizar minhas perícias nessa área também, né? E, ao mesmo tempo, conforme eu fui tendo uma experiência também como perito, eu fui também abrindo um outro leque profissional do trabalho com a consultoria técnica, do assistente técnico, né, que é quando existe um perito ali, contratado pela parte, né? No jargão o pessoal fala, o assistente técnico é o perito da parte. Então, também, como assistente técnico, como um consultor particular, um perito particular, como eu já tinha uma experiência no trabalho pericial, né, assim que foi acontecendo, esse trabalho de consultor foi abrindo, né, mais uma possibilidade para mim de atuação, né, foi abrindo mais esse campo de trabalhar com essas questões, né, de avaliação da personalidade, envolvendo aí demandas judiciais e criminais. Então, no trabalho de assistência técnica, como um perito particular, eu encontrei um campo maior ainda do que o perito habilitado, por exemplo, porque muitas vezes na justiça, também questões criminais, muitos fóruns e varas criminais, aí elas só permitem o perito oficial, né, para questões criminais. Mas no caso do assistente técnico, ele já tem uma possibilidade, né, a parte vai precisar também de um perito que possa atuar ali no processo, nessa área criminal. Nas outras varas, não. Nas outras varas, então, esse trabalho encontra uma demanda maior, no caso, para o perito. Então, só para situar vocês, por que eu estou falando isso, pessoal? Para situar vocês, que vocês viram aqui, né, um pouco nessa apresentação que eu fiz, e no tema que a gente está falando também, de personalidade criminosa, né, daquilo que vai para o entendimento psicológico, então, do trabalho com a criminalidade. E aí, para mostrar para vocês também, ao mesmo tempo, como esse campo ele é muito amplo, né? Porque, então, existe a atuação dentro dos sistemas dos tribunais, dentro ali do judiciário, então, são perícias específicas com questões da personalidade, e também existem as atuações na área forense que são ligadas à violência, à criminalidade. Então, essa área também é uma área muito mais ampla. E é uma área que ela abre uma possibilidade também de um trabalho multidisciplinar, né? Não é só para o psicólogo, né? Outros profissionais também usam de conhecimentos aí, até das ciências psicológicas, né, mas não vai trabalhar como um psicólogo, mas uma área multidisciplinar, para entender também a criminalidade, né? Não sei quem aqui tá, às vezes os advogados, quem trabalha também numa linha defensiva, enfim, né, ali ligados à questão também criminal. E aí, essa interface, ela existe. Como ela é muito ampla, existem muitas possibilidades de atuação, né? Tanto no sentido ali da identificação de um perfil dentro de uma investigação, por exemplo, quanto também na questão de avaliar um perfil psicológico,
né, dentro ali de um processo judicial ou criminal. Então, essa avaliação ela é importante. E muitas vezes também o trabalho dentro do sistema penitenciário. Também tem muito trabalho para ser feito relativo ao sistema penitenciário, né, que estuda ali a criminalidade. Então, do cumprimento de pena de um apenado, da questão da ressociabilização daquela pessoa, do plano, né, de tratamento, da própria avaliação da personalidade, né, daquela pessoa. Então, vocês verificaram, né, com isso, como a atuação ela acaba sendo ampla, como existe espaços para inserção em relação a essa temática. Agora, eu quero falar específico assim, para o psicólogo, né, no auxílio ali, no seu trabalho pericial com a questão da lei, então, esse profissional, né, o perito ou o assistente técnico, no caso, um perito particular da parte, o trabalho dele, o papel dele vai ser informar para a justiça, né, ele vai ter um papel aí de informar para a justiça o resultado do seu trabalho, né? Então, basicamente, é isso que a gente faz. Qual que é o nosso trabalho? Dependendo da demanda, né, responder ali para a justiça, subsidiar tecnicamente, com base em alguma avaliação psicológica, por exemplo. Então, vocês viram aí, no caso, como nesse caso, se trabalha com uma ferramenta também diagnóstica, uma ferramenta psicodiagnóstica, né? Então, muitas vezes é esse profissional, que eu estou querendo dizer assim, que é esse profissional que vai mostrar para a justiça um psicodiagnóstico, um diagnóstico, e é esse profissional que vai mostrar qual que é a interface que esse diagnóstico tem. Tanto naquilo que se aplica questões da vida civil, né? Então, por exemplo, existem muitas questões da vida civil que o perito psicólogo ele vai ali informar para a justiça, e da vida criminal, né? Na área criminal, na área penal, que é onde nós estamos falando aqui, então o que eu queria dizer para vocês é que, veja, eu não estou abrindo o leque também tão aberto para falar das outras áreas dentro do sistema judicial, porque cada questão é uma discussão, inclusive, muito profunda, e às vezes requer até uma capacitação desse perito específico, né? Por isso que eu tenho lá outros cursos de capacitação, por exemplo, né? Ou o profissional ele vai tendo um know-how, assim, aprendendo ali lidar também com uma gama maiores de tipos de avaliação que ele pode oferecer à justiça. Mas no caso criminal e penal, veja, também existe todo um leque, uma gama e um universo para ser também pesquisado e trabalhado por esse profissional. Então é isso que a gente está também tratando aqui, né, o que o curso propõe tratar com vocês, né, mostrar também para vocês uma interface, fundamentos diagnósticos, inclusive, né? Ou seja, como nós compreendemos a personalidade criminosa, a estrutura da personalidade, um processo de criminalização, né? Todas essas avaliações, elas vão ser muito importantes nesse quesito. Então, o profissional, que eu quero dizer assim, o profissional que ele não tem esse arcabouço, fica praticamente impossível ele lidar com essas questões, né? Então, ele vai precisar ter esse arcabouço teórico, né, de um referencial, de uma capacitação, óbvio, mas ele também precisa de um outro elemento, e é isso que eu trabalho muito com os meus alunos também, nos cursos, de uma forma mais, assim, num tete-a-tete, né, numa forma mais orientativa, mas do aluno também saber pôr em prática aqueles conhecimentos. E, às vezes, quando ele escolhe um curso de capacitação, ou qualquer outro curso, às vezes um de especialização, ele precisa também verificar se o curso oferece tanto essa questão teórica, né, quanto uma questão de pôr esses conhecimentos na prática, de mostrar para o aluno como esses conhecimentos podem ser aplicados também, porque senão
existe aí pode existir ali, assim, uma grande frustração dele não conseguir nem visualizar o campo de trabalho, nem colocar em prática, então, esses conteúdos. Então, ele vai precisar, né, o que eu estou querendo dizer assim, ele vai precisar ter esses referenciais necessariamente e saber, então, aplicar na prática esses referenciais. Por isso que, por exemplo, a dica que eu dou para os alunos, né, o que eu queria dizer era isso, ao escolher um curso, vocês devem, por exemplo, escolher, verificar, né, se o profissional tem essa experiência na prática também. Então, ele precisa ter, né, o corpo docente, uma experiência na prática e uma experiência acadêmica também, para poder justamente ensinar o aluno a aplicar ali os conhecimentos e trabalhar com esses conhecimentos. O aluno que já trabalha, mas eu estou vendo aqui, né, pessoas dizendo, mas eu já trabalho nos tribunais, né, do sistema judicial, eu já desenvolvo tal trabalho em tal contexto, trabalho em tal órgão, né, trabalho como autônomo, particular. A pessoa que já trabalha também, melhor ainda, na capacitação dela, ela tem a oportunidade de ver também outras visões de um outro profissional que pode agregar na visão dela, né? Então, pode indicar uma forma que ela se aprofunde. Olha, esse profissional está trazendo aqui uma visão que agrega no meu trabalho, então ele vai utilizando. Então, o principal que eu queria deixar também, assim, de mensagem para vocês, nesse início da minha fala, né, nessa abertura, o quê? O que, por exemplo, primeiro, o profissional, né, ele saber, então, primeiro, apresentar para vocês um pouco do meu lugar de fala, né, um pouco de alguém que trabalha como perito, que trabalha como um consultor técnico com essas questões judiciais e questões criminais também, onde eu também dediquei uma boa parte do meu trabalho, então isso me trouxe uma experiência com esse tipo de trabalho, uma experiência do qual faz com que eu receba trabalhos, né? Eu sou convidado, por exemplo, ou procurado para esse tipo de especificidade, né? Olha, avaliação de uma personalidade, uma discussão num caso criminal, por exemplo, que eu vou entrar ali apresentando os meus pareceres, por exemplo, né? Então, isso é uma coisa. E a segunda coisa é justamente que eu estou transmitindo aqui para vocês, de também colocar os conhecimentos na prática, né? É importante que esses conhecimentos eles comecem a ser aplicados, né? Se você é um profissional, né? Ou se você também é um pesquisador, um estudante, esses conhecimentos eles também podem ser aplicados para a pesquisa, né? Para a pesquisa científica, para o estudo. Então, a aplicabilidade do conhecimento teórico é algo também muito importante e isso se faz na prática, no trabalho, na pesquisa, tá? Então, ok. Legal, pessoal. Então, vou ler aqui rapidamente, tá? Vi que o pessoal aqui deixou algumas perguntas. Priscila, né? A Priscila está perguntando aqui, professor, o senhor disse que é psicólogo forense. Atua diretamente onde? No Tribunal de Justiça, como perito judicial? Bom, acho que eu respondi, né? Sim, Priscila, eu sou psicólogo forense, tá? Porque a minha formação, né, como psicólogo, depois concursos de capacitação, fiz uma série deles, também foi onde eu comecei a verificar essa forma de atuação, depois com formação acadêmica, né, mestrado, depois com especializações eu já tinha feito antes, né, depois com aprofundamentos, então toda essa parte também de capacitação, e a parte prática, né, então assim, eu comecei como perito habilitado, então me habilitei nos tribunais e comecei o meu trabalho como perito habilitado, recebendo minhas primeiras perícias, aonde eu tinha me habilitado, depois ampliando essa demanda, recebendo outras perícias, trabalhando como um perito há um tempo. Depois de um certo tempo, eu passei a trabalhar também com consultoria, com o papel do assistente técnico, né, que é como se fosse o perito da parte. Então, passei a trabalhar como perito e como assistente técnico. Atualmente,
né, também sou professor, né, também tenho uma empresa de formação de cursos forense, né, ofereço cursos de capacitação, dou aula em graduação, em pós-graduação, e capacito os profissionais para essa forma de atividade também. Né? E, atualmente, uma das minhas principais atividades é da área de consultoria. Né? Então, tenho todas essas atividades, né? Na área do ensino, como professor, as consultorias, que são o principal do meu trabalho, né? Onde eu recebo mais demanda na atualidade, e as perícias também, que eu mantenho, onde eu sou habilitado nos tribunais. Tá? Então, respondendo aqui a Priscila, o Guilherme está perguntando assim, você utiliza algum teste psicológico específico para as perícias? Essa pergunta é interessante, Guilherme. E a maioria dos alunos dos cursos aí de capacitação, de perícia, os psicólogos, né, me perguntam bastante isso, inclusive. Olha, você utiliza teste? Que teste que eu devo comprar? A gente utiliza, sim, claro, testes, protocolos de entrevistas, protocolos de observação. Então, assim, mas como um recurso complementar, né? A ferramenta principal de um psicólogo forense são as entrevistas. Eu utilizo também técnicas específicas de entrevistas, né? Eu utilizo entrevistas diagnósticas, utilizo entrevistas investigativas, que são técnicas específicas, utilizo escalas de observação e também a questão da observação facial, por exemplo, dentro de critérios, então, dentro de protocolos. Utilizo, muitas vezes, protocolos de entrevistas, né? Então, quando eu encontro alguns protocolos que têm relação com o caso, eu utilizo deles também, né? Porque eles oferecem critérios bem pré-estabelecidos, isso ajuda no trabalho. Tá? Mas para cada caso eu procuro identificar a demanda específica daquele caso, né? Então não tem uma coisa padronizada, uso esse. E, além disso, geralmente a gente costuma complementar a nossa avaliação com algum outro instrumento também de testagem. Então, dependendo do que eu estiver observando, às vezes eu uso um teste de personalidade, por exemplo, posso usar um teste projetivo, posso usar um teste objetivo também, posso medir um critério psicométrico, né? Posso medir a inteligência de uma pessoa, se isso é um critério importante para eu avaliar. Então, eu vou usar como um recurso complementar daquilo que eu já colhi ali na minha entrevista, na minha observação. E também existe perícias que eu não uso o teste, mas uso das técnicas que eu disse para você, de entrevista, de observação, técnicas de exame, por exemplo, e aí eu não preciso do teste para chegar no diagnóstico, tá? Então, assim, quem também vai avaliar o melhor procedimento para o caso é o próprio perito, né? Porque ele é um expert na sua matéria, então é ele que deve dizer que tipo de recurso que ele tem que observar para ele avaliar o caso. Como ele escolhe o recurso? Né? Então, ele tem que ver. Alguns critérios a gente usa. Primeiro, eu tenho que escolher instrumentos padronizados que têm a ver com a demanda e que são aceitos pela comunidade científica. Eu tenho que escolher instrumentos que me ajudem a trabalhar, que eu tenha conhecimento. Não adianta eu escolher um instrumento que eu não sei trabalhar com ele, por exemplo. Então, tem que ser um instrumento que me ajude, que seja fácil a aplicabilidade daquele instrumento. E aí eu componho uma avaliação científica. Então, eu procuro nas minhas avaliações demonstrar como foi feito essa cientificidade. Então, tudo que me dá uma fidedignidade maior para a minha avaliação, eu procuro usar, tá? Porém, eu me baseio em técnicas psicológicas, mesmo quando eu uso a entrevista. São técnicas psicológicas de entrevista. Acho que eu respondi sua pergunta, né? Bom, vou seguir aqui, tá, pessoal? Vou responder de vocês. A Priscila, então, sou analista judiciário da área especializanda de serviço social. Trabalho no TJ, Vara da Infância e Juventude. Bacana. Então, já trabalha nessa área, né?
pericial, vai fazer aí provavelmente perícias na área do serviço social, né, a área perícia social. Então, veja bem, esses conhecimentos que a gente está tendo aqui fazem parte do arcabouço do profissional, né, conhecimentos psicológicos, claro, a questão diagnóstica ela é mais do psicólogo, mas cada profissional tem ali o diagnóstico na sua área, tá? Uma matéria muito importante do profissional é saber diagnosticar. Vocês viram aqui a importância, por exemplo, o que faz um perito? O que faz alguém que trabalha na área de criminologia, por exemplo? Ele diagnostica também questões da personalidade relacionada com o delito. Então, a questão do diagnóstico, a ferramenta do diagnóstico, fundamentos do diagnóstico também é uma questão muito importante que o profissional precisa estar familiarizado com esse tema, ele precisa ter essa habilidade, e é um treino constante, né, ele vai aprendendo também a poder relacionar, tá? Tanto é que eu tenho um curso, aproveitando aí, pessoal, fazendo já o merchan, mas tanto é que eu tenho um curso que chama Fundamentos do Psicodiagnóstico, tá? Que ele está sendo oferecido. Eu deixei aqui o telefone, depois quem quiser a gente conversa com mais detalhes. A Júlia está falando aqui que está com problema para baixar as aulas. Bom, Júlia, aí foi com o pessoal da organização. Eu acredito que eles enviaram um link para vocês, que tem ali as videoaulas. Então, se você está com problema, você deve receber, né, o link restaurado. Não esquece a dúvida da Daniele, um pouco acima. Dúvida da Daniele, qual seria dela? Se puder repetir, eu não falei, eu não estou vendo aqui. O Lucas, boa tarde, professor. O psicopata sabe que é psicopata? Se sim, desde que momento? Que pergunta interessante, Lucas. Veja bem, muito interessante, já vou fazer um parênteses. Às vezes eu abordo isso no laudo, por exemplo, não só do psicopata ou outras estruturas de personalidade, o tanto que isso é uma coisa que o perito examina, né, num exame, por exemplo, o tanto que a pessoa tem consciência da sua morbidade, né? Então, por exemplo, eu posso dizer assim, ó, isso varia de pessoa para pessoa, né? Por exemplo, tem pessoas que têm um grau de consciência do seu perfil de personalidade, tem pessoas que não. Então, é uma coisa que vai variar um pouco também. Porém, muitas vezes esse diagnóstico ele é dado por um terceiro, né? Muitas vezes a pessoa ela pode acreditar que ela tenha certas tendências, ou ela pode ter um processo de negação, também não querer admitir, mas no íntimo dela, ela tem uma certa consciência ali dos sistemas de valores, do modo de agir, né? Por isso que, em geral, determinadas pessoas que apresentam esse transtorno são pessoas inseguras, inclusive, né? Mesmo que se apresentem como uma pessoa ali muito segura de si, né? Mas pode ser que no íntimo ela se sinta insegura. Por quê? Porque ela sinta que ela sabe que dentro dela existem problemas ali na personalidade, por exemplo, né? Então, é uma pergunta muito relativa, né, a essa capacidade de compreensão da própria morbidade. Tem pessoas que têm, tem pessoas que não. Se sim, desde que momento, né? Tem pessoas que são diagnosticadas e aí ela passa a saber por um diagnóstico que é de um terceiro, tá? Então, depende muito. Vamos ver aqui. Professor, haverá mais análises de crimes que chocaram o Brasil? Verdade, professor, vai analisar mais alguns casos. Pretendo trazer aqui para vocês. Vamos ver como isso vai decorrer aqui dessa aula. Como identificar mentes perversas que não necessariamente cometem crimes? Legal, uma pergunta interessante, né? Aí você está no campo da perversidade, né? Então, muitas vezes, né, a perversidade, né, não necessariamente vai se dirigir só à conduta criminal, né? O que a gente vai observar é que quando existe a perversidade na conduta criminal, isso indica um grau de perversidade,
né? Porque a gente também classifica um grau. Então, por exemplo, um grau leve, um grau mediano ou um grau grave, né? Por isso que determinados crimes indicam um grau de perversidade, um grau de sadismo. Então, o que também a sua pergunta é interessante, porque assim, muitas vezes, o que isso quer dizer? Mentes perversas, mas que não necessariamente cometem crimes. Então, elas cometem a perversidade num nível leve, né, que não é um delito, ou seja, não é um sadismo a ponto de infringir dor e matar uma pessoa, mas pode ser um sadismo leve, no sentido de ter prazer em prejudicar uma pessoa, mas um prejuízo leve, né, por exemplo. Então, ela vai exercer a sua perversidade dentro de um limite, dentro de um nível, e muitas vezes pode ser um nível leve, que vai ali, por exemplo, prejudicar as relações sociais, por exemplo, do seu convívio, ferir as pessoas, né? Então, e a motivação é por uma questão de perversidade, se for o caso, né? Vamos ver a pergunta aqui da Isabela. Professor, existe algum transtorno psicológico que faz com que o criminoso realmente acredite que não cometeu o crime? Sim, existe. Não foi o que a gente estudou a respeito, por isso que eu acho que passar para vocês alguns elementos vão ser importantes também. Não foi o que a gente estudou a respeito de criminosos sádicos, por exemplo, de criminosos psicopatas, por exemplo, que têm um grau de consciência e compreensão da realidade e do que eles estão fazendo, né? Isso que você está dizendo pode acontecer, por exemplo, com um criminoso que em um surto psicótico comete um delito. E aí, de fato, ele pode não estar sabendo o que ele está fazendo, porque ele está num surto psicótico. Então, ele realmente, se ele tiver em surto psicótico, não ter o entendimento do crime que ele cometeu, por exemplo, ele, quando sair do surto psicótico, ele pode não saber que cometeu aquele crime, que é uma coisa muito comum, né? De criminosos que, num surto psicótico, saindo do surto, inclusive diante do que fizeram, podem até se suicidarem, por exemplo, porque não tinham aquela consciência. Então, isso pode acontecer, mas com a estrutura de personalidade do psicótico. Tá? Aqui uma outra pergunta. Como tratar pessoas com problemas psicológicos e que cometeram crimes? Podem ficar em hospitais psiquiátricos? Muito legal essa questão. Então, olha só, lembra quando eu disse que, por exemplo, no sistema prisional também também faz parte, também é uma área que acontece o trabalho do perito. Então, por quê? O que vai ser identificado? Como é isso na lei? Primeiro assim, problemas psicológicos de pessoas que cometeram crime. Vamos entender uma coisa assim, problemas psicológicos todas as pessoas têm. Então, o diagnóstico é uma coisa que precisa ser precisa. E o transtorno também psicológico, ele pode acometer, inclusive, uma pessoa saudável, né? Então, assim, transtornos psiquiátricos, que eu quero dizer assim, existem transtornos psiquiátricos e problemas psicológicos que a pessoa tem transtornos psicológicos, problemas psiquiátricos, e isso não tira o grau de responsabilidade da pessoa. Então, ela vai cumprir a pena no presídio, com esses problemas. Dentro do presídio, ela deveria também ter uma atenção nos programas de reabilitação, um tipo de terapia. Antigamente existia uma terapia que chamava terapia carcerária, né? Ou seja, o indivíduo, de acordo com o seu perfil, ele vai tendo também, passando por programas de tratamento dentro do presídio. Às vezes ele tem programas psicossociais, de tratamentos, para tratar essas questões de personalidade, de problemas. O que vai tratar para esses indivíduos? Questões aí, por exemplo, vinculares,
né? Ou seja, muitas vezes são indivíduos que não têm vínculos com outras pessoas fora do sistema prisional. Então, dentro desse trabalho de recuperação de um apenado, vai se trabalhar a questão dos vínculos, vai se trabalhar a questão do controle da agressividade, por exemplo, vai se trabalhar questões ali ligadas ao entendimento e à conscientização, né, dele escolher uma outra via que não a criminosa para viver, por exemplo. Isso tudo acontece no presídio. Dependendo do problema psicológico que a pessoa tem. Então, o que eu estou querendo dizer assim, ó, o transtorno psicológico ou psiquiátrico, ele em si não é suficiente para ele cumprir a pena num hospital psiquiátrico. Agora, o que está na lei é quando também há transtornos psiquiátricos, doenças mentais, que o presídio não é o local apropriado, né, para oferecer aquele tipo de tratamento, aí nesse caso especial, a pessoa ela vai cumprir a pena, então, num hospital psiquiátrico, ela vai ou num hospital de custódia, né? A justiça diz que ela precisa cumprir a pena num local que seja adequado para ela receber esse tratamento, né? Então, por exemplo, muitas vezes criminosos, como esse que eu descrevi, que cometeram um crime durante um surto psicótico, ou que tem uma doença mental grave, elas não são pessoas apropriadas para cumprir a pena no sistema prisional por causa da doença mental. Muitas vezes elas nem compreendem as regras, o código de conduta do sistema prisional. Então, essas pessoas vão cumprir a sua pena, por exemplo, ela vai cumprir a pena, né? Então, é um cumprimento de pena também, mas ela vai cumprir a pena num hospital psiquiátrico. E aí, para eu dizer, isso que eu queria dizer para vocês, quem que determina isso, né? Tá vendo? Quem ajuda a justiça com isso é o perito psicólogo, né? O perito ali do caso, né? O perito psiquiatra, por exemplo, que vai fazer essa avaliação. Outra coisa que é feito também dentro do sistema prisional quanto a isso, né, que é o exame criminológico. Esse exame criminológico também ele é feito para identificar essas questões, né? Nesse exame criminológico, então, vai ser feito para subsidiar a justiça, por exemplo, para ele mudar de regime. Por exemplo, às vezes ele está no regime fechado e vai para o semiaberto, então o exame criminológico vai indicar para a justiça se ele tem o perfil para ir para o semiaberto. Ou o exame criminológico vai indicar se ele tem o perfil para ir, por exemplo, se ele não deveria cumprir a pena ali, deveria cumprir no sistema judicial, num hospital psiquiátrico. Então, tudo isso é determinado, tá vendo? É o perito que vai ali orientar e poder diagnosticar essas questões, ok? Professor, Ana Carolina aqui. Considere-se possível que um assassino em série psicopata deixe de manifestar seus traços de perversidade? Não entendi a pergunta, deixa eu ler de novo. Considera-se possível que um assassino em série psicopata deixe de manifestar seus traços de perversidade? Tá, se for num sentido de que então ele vai deixar de manifestar esses traços. Eu considero que não, né? Quer dizer, veja, aí a gente viu que já no caso de um assassino em série é uma conduta mais, isso faz parte da essa psicopatia já faz parte da estrutura da personalidade. Então, assim, dificilmente, o que eu quero dizer é que dificilmente ele vai deixar de ter essa estrutura de personalidade, entendeu? Por exemplo, dificilmente ele vai deixar de ser perverso, ele vai virar um ex-psicopata, por exemplo, né? Então, esses traços vão estar presentes ali porque faz parte da estrutura. Agora, o que pode ocorrer? Né, um assassino em série, ou vamos pensar também num outro criminoso, né? Ó, assassino em série, existe aí o Pedrinho Matador, ele está livre. Então, assim, ele existe esses traços. Agora, ele pode ser capaz de controlar esses traços? Pode.
né? Ele pode ser capaz de controlar esses traços e não vir a cometer um delito, por exemplo? Pode, né? E isso não significa que ele deixou de manifestar esses traços. Esses traços, eles continuam presentes na organização e na estrutura de personalidade dele. Espero que ficou claro essa resposta. A Júlia está perguntando aqui, qual o nível de influência na mente de um policial que é exposto ao convívio com criminosos, em presídio, na rua? Então, essa é uma pergunta interessante. Por isso que esses profissionais, tá vendo? Esse é um outro campo de atuação que é possível também, que existem trabalhos que são feitos com essa categoria de profissionais. Esses profissionais, de tempos em tempos, são avaliados psicologicamente, são submetidos a tratamentos psicológicos justamente por conta dessas exposições, da natureza do trabalho, do impacto que isso tem na mente, né, na saúde mental desse profissional. Então, por isso que eles passam por esses tipos de avaliações e de tratamentos também. Então, há esse impacto. O impacto também, para esse profissional, é que ele também vai, também dentro ali do seu cargo, precisar também adquirir uma certa frieza para lidar com essas questões. Isso não significa que ele está ficando psicopata, mas significa que ele está usando também de características e repertórios que vão ser apropriados para o trabalho dele, né? Então, por quê? Porque se ele não desenvolver também uma certa frieza para lidar com o que ele é exposto no trabalho dele, aí ele não tem também o perfil para poder trabalhar com essas questões. Então, isso também acontece de ser uma avaliação aí que passa do perito. Legal, pessoal, gostei das perguntas de vocês, tá? Acho que vocês estão aí afinados com o tema, trouxeram perguntas interessantes. Acho que a gente pode aí, pessoal, pedir mais casos, vou comentar alguma coisa aqui, tá? Como eu falei para vocês, eu vou fechar essa aula e já abrir outra, tá? Só por motivos aqui didáticos. Professor, nos arquivos de vários casos, não tem análise de todos, está faltando alguma na aula, os slides realmente têm casos a mais, os slides têm casos realmente a mais, já como algo que foi passado no sentido de você ter ali um estudo feito por mim, uns diagnósticos ali trazidos por mim para complementar ali o estudo de vocês, tá? Então, é uma ideia de vocês receberem um pouco mais do material, no sentido de terem esse material, de complementarem os estudos de vocês. Legal. Pessoal, a gente está chegando aí nos 50 minutos já, né? Então, foi o que eu preparei para essa parte, tanto com uma fala minha, um pouco mais sobre o meu trabalho, aqui apresentando para vocês, né, para vocês terem essa oportunidade, assim, não só de videoaula, não tão fria, mas de conhecerem o profissional, né, um pouco do trabalho, do cotidiano, e de respondendo as perguntas de vocês. Ó, nós estamos chegando nos 50 minutos, eu vou dar mais 5 minutos, tá? A gente vai até os 55, aí a gente interrompe e abre a outra aula já com o conteúdo que eu vou apresentar. Então, se alguém tiver pergunta ainda, vocês têm mais 5 minutinhos. Ó, tá vindo aqui, né? É possível que um assassino psicopata, com muito conhecimento acerca do seu problema e de como lidar com ele, consiga esconder seus traços perante outras pessoas? Esconder que é um psicopata, no caso? Legal essa pergunta, vamos conversar um pouco. Sim, é possível. Inclusive, essa é uma característica de uma pessoa manipuladora, certo? Então, por exemplo, talvez essa pessoa, inclusive, pode querer estudar psicologia ou ter um autoconhecimento, né, muito bom e manipular as pessoas, inclusive, com esse autoconhecimento, com essa finalidade.
Outra coisa, uma pessoa manipuladora, como eu mostrei para vocês, é óbvio que ela vai utilizar uma máscara social. Então, é muito comum, né? Vamos falar aqui antes de quem cometeu um crime, por exemplo, uma pessoa manipuladora. É muito comum que uma pessoa manipuladora, ela não vai querer se apresentar assim, ela esconde as suas verdadeiras intenções, tá? Por isso que nós somos enganados. Por isso que é difícil você descobrir essas coisas das pessoas. Quantas pessoas não são enganadas nas relações, inclusive, né? Principalmente as relações amorosas, por exemplo. Enfim. Agora, criminosos, então, que cometem crimes, é muito comum que, para ele esconder a verdadeira personalidade, porque ele sabe que aquilo é errado, ele invista, então, na sua máscara social. Então, ele vai fazer um esforço muito maior para passar uma impressão de que ele é uma pessoa que não é perigosa, né? Criminosos agem dessa maneira. Veja, criminosos políticos agem dessa maneira, né? Eles passam uma impressão e, na verdade, eles têm uma outra intenção. Então, por quê? Porque ele está escondendo ali a sua real intenção. Então, uma pessoa que tem essa natureza, né, que é manipuladora, ela vai agir dessa maneira. Outra coisa, ela vai procurar agir dessa maneira no exame pericial. E é aí onde o perito vai descobrir que ela tem um perfil manipulador, porque ele vai observar um comportamento de manipulação. Então, veja bem, quando a gente trabalha na área criminal, sobretudo na área criminal, um tema que é recorrente é a manipulação, a mentira. Então, a gente precisa acabar desenvolvendo também uma expertise muito grande em descobrir a mentira, por exemplo. Por isso que a gente usa técnicas de entrevistas investigativas, certo? Bom, outra pergunta aqui. Agora está chegando as perguntas, né? Da Renata. Professor, a partir de que idade pode ser feita a avaliação de um psicopata? Legal. Ó, Renata, se você olhar nos manuais de transtornos mentais, então, quando a gente vai dar um diagnóstico, a gente procura se basear em critérios pré-estabelecidos. Lá vai dizer que esse diagnóstico só é fechado quando a pessoa tem 18 anos, tá? Então, tem os critérios diagnósticos e um deles é ele precisar ter 18 anos. Antes dos 18 anos, não pode-se ter esse diagnóstico, porém, se também tem diagnósticos de comportamentos que indicam, por exemplo, personalidade antissocial, né? Existem manifestações de diagnósticos que indicam personalidade antissocial antes dos 18 anos. O Lucas, também é feito estudo da personalidade de criminosos envolvidos com corrupção, movidos por dinheiro? Sim, óbvio. Também é um tema do qual, se cair na malha fina do judiciário, né, ou se estiver ali num processo de investigação, vai ser feito esse estudo, e isso vai contribuir, inclusive, com o processo. Agora, uma coisa interessante, né, desse perfil criminoso, né, justamente dizer o quê? Que esse perfil criminoso, né, o criminoso do colarinho branco, vamos dizer aí, né, o criminoso envolvido por corrupção, como são criminosos muito poderosos, né, geralmente eles acabam se livrando desse tipo de acusação, né, por conta da sua influência e do seu poder. Ok? Bom, que a Kátia, né, estava fazendo uma pergunta interessante, eu gosto de responder essa pergunta, na verdade. Qual o nível de QI da maioria dos psicopatas? Olha só, pessoal, diferentemente do que todos falam no senso comum, que o psicopata é uma pessoa muito inteligente, não, ele não é. No geral, né, o nível intelectual dessas pessoas são de médio para baixo, tá? Porque a psicopatia é um transtorno também da personalidade, ele tem prejuízos no desenvolvimento da personalidade. Então, no geral, esse nível é de médio para baixo. Agora, pode ocorrer também alguém que tenha esse QI alto, né? Quanto mais alto o nível intelectual, mais difícil é para a identificação dessa pessoa, porque ela vai manipular ali
né, vai buscar manipular, então cada vez mais, ok? A Thaís está perguntando, quais testes você utiliza para identificar esses perfis criminosos? Então, Thaís, como eu falei para você, o principal para mim, para identificar o perfil, são as entrevistas. Eu, com as entrevistas e as técnicas de entrevistas, né, porque, por exemplo, na entrevista eu uso a entrevista diagnóstica, então eu estou fazendo um diagnóstico, né, eu uso um exame, por exemplo, do estado mental, então esse exame me dá uma referência se ele tem um perfil psicopata, se ele está alucinando, delirando, né, e os questionamentos ali sobre ali a questão do delito que ele cometeu ou do que está acontecendo dentro do processo. Olha que interessante, perfil criminoso, você perguntou, né? Geralmente, a pessoa já vem para mim já dentro de um processo de criminalização. Então, eu vou analisar uma coisa também que a gente chama que é algo social, né? Por exemplo, existe um processo de criminalização, porque, veja bem, para a pessoa ser um criminoso, né, ou ela ter um perfil criminoso, precisa existir também a aplicação da lei, né, no sentido de penalizar a pessoa de responsabilizar a pessoa pelo um crime. E muitas pessoas vão tendo também um processo de criminalização, ou seja, elas vão desenvolvendo uma conduta criminal e elas vão aumentando o nível de criminalidade, né? Elas vão se tornando cada vez mais, elas vão se criminalizando cada vez mais. Então, é alguém que tem um delito, é alguém que tem, dentro da cadeia, comete um outro crime, vai cometendo crimes, isso vai também mostrando para a gente o perfil criminoso, por exemplo, daquela pessoa. Então, isso também é avaliado, tá? Agora, por isso que essa avaliação, ela é uma avaliação ampla. Então, eu utilizo assim, eu analiso a história de vida da pessoa, eu analiso como se formou a questão das estruturas da personalidade da pessoa, eu analiso a relação dela com a mãe, eu analiso a relação dela com o pai, a relação dos pais entre si, eu analiso o grau de marginalidade que ela foi criada, o grau de violência que ela foi submetida, os delitos que ela cometeu. Eu analiso, por exemplo, o que ela me conta na entrevista quando eu pergunto para ela, olha, isso já começa a ser suficiente para eu ter uma personalidade. Aí, se eu precisar de um teste de personalidade, como eu falei, eu uso um teste projetivo. Posso usar qual teste projetivo? Já respondendo uma outra pergunta. Posso usar o HTT, que é um teste projetivo, posso usar um teste que eu gosto de usar muito, é o teste fatorial da personalidade, né, que vai trabalhar com Big Five, com 5 grandes elementos. Então, lá ele também me mostra se a pessoa tem um perfil né, neuroticismo, se é o que predomina no perfil dela, se são características de amabilidade, por exemplo. É um teste rápido, simples de usar, que eu vejo o que predomina no perfil. Se eu quiser fazer uma coisa mais refinada, eu posso usar um teste que é para quem está dentro do sistema, para quem já tem uma vida criminal, que é o teste, o inventário Harry, né, o teste de personalidade Harry, de psicopatia, então é um teste que pode ser usado. O teste de Rorschach, né, já respondendo aqui, é muito utilizado. Por quê? Porque é um teste, primeiro porque é um teste famoso, é um teste clássico, é um teste também muito utilizado, é um teste projetivo, é um teste muito bom de ser utilizado. Agora, veja, muitas pessoas confundem a avaliação com a aplicação do Rorschach, né? Fala assim, a avaliação para identificar o perfil criminal tem que ser o teste de Rorschach. Não, não tem. Por exemplo, eu mesmo, eu não uso o teste de Rorschach. Eu já fiz formação, sei usar, mas eu acho ele muito complexo, né? Então eu não uso. Mas eu uso as entrevistas, por exemplo. Então são as principais técnicas que eu uso, a observação, e os testes de personalidade ali, projetivos, mais simples de usar. Mas o teste de Rorschach é muito utilizado no meio criminal. E é tão utilizado que, às vezes, ele acaba sendo sinônimo de uma avaliação de um perfil criminal, mas não é só ele, tá? Tá bom. Bom, pessoal, passei um pouco do tempo, 60 minutos, fizemos 1 hora,
tá? Era o que eu tinha preparado para essa primeira parte. Pessoal, só por motivos didáticos, vou interromper a transmissão, vou abrir o material, tá? Vou renovar a minha água aqui, me dão 2 minutos e vamos abrir aqui a próxima chamada, tá bom? Vou encerrar e abrir de novo. Espero vocês.